Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 15 anos em atividade na TV tupaense. Confira o que vem por aí no programa de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso programa semanal sobre... Assista ao quadro Bela Vida, uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Olá, meus amigos, estamos chegando no último Bela Vida dessa primeira temporada. E no programa de hoje nós vamos falar de algo que eu adoro fazer: dormir. Que é por isso que a gente veio até o Instituto do Sono para mostrar para vocês como que deve ficar o seu quarto na hora da gente se deitar, qual que é a melhor posição e o que a gente deve comer antes de dormir. Antes da gente subir, eu vou deixar uma pergunta para o Orson. Orson, o que isso tem a ver com o espiritismo? Tô indo. O sono é uma necessidade orgânica para a reparação das forças físicas, mas também pode significar um momento de libertação parcial do espírito do envoltório físico, constituindo-se, pois, além da necessidade orgânica, uma oportunidade de desprendimento parcial para que o espírito entre em contato com outros espíritos desencarnados e também possa progredir e aprender muitas coisas durante o descanso do corpo. E no programa de hoje, quem vai nos ajudar é a doutora Luciana Palombini. Doutora, para a gente começar, quais são os benefícios de uma noite bem dormida? Então, uma noite de sono adequado é fundamental para a recuperação, para descanso e para preparo dos diversos sistemas para a gente estar bem durante o dia. Um bom nível de alerta, um nível de raciocínio, de memória, para as funções do dia a dia. Tem dois tipos de problemas de sono. É a falta de sono, que a gente considera a restrição de sono, e os distúrbios do sono. Os mais frequentes é a insônia, que é a incapacidade de dormir, a pessoa quer dormir e não consegue. E o outro grupo de distúrbios mais frequentes são os distúrbios respiratórios, que vai desde o ronco até a apneia do sono. E doutora, quais são os hábitos ideais para uma noite adequada de sono? Horários regulares, de dormir e acordar, principalmente de acordar, então a pessoa não deve variar muito o horário de acordar. Diminuir o estímulo à noite, então um problema muito frequente hoje em dia é que a pessoa estimula muito o cérebro. E com o estímulo do cérebro o sono não vem. Então quais são esses hábitos? A pessoa fica no computador, no celular, na televisão, usa substâncias estimulantes, então fuma, bebe café. Uma das coisas que a pessoa faz, que é um erro, a pessoa não consegue dormir e fica forçando que o sono venha deitada na cama, no escuro, só pensando nos problemas de ontem e de amanhã. Então, como higiene do sono, o importante é que a pessoa fique na cama dormindo ou com a sensação de sono. Se ela não está dormindo, não está com a sensação de sono, o ideal é sair da cama e voltar para a cama quando ela tem sono. Quem tem insônia e muita ansiedade, alguns tipos de leitura estimulam o cérebro. Então tem que ser uma leitura que relaxe. O que vai depender da pessoa. Exercícios físicos, É de manhã mesmo, à noite? É assim, para quem tem insônia, para iniciar o sono, o ideal é de manhã, porque ajuda a regular o ritmo biológico, De noite não é proibido fazer exercício, vai depender do perfil da pessoa. Para algumas pessoas não interfere no sono, para outras sim. Para o sono a pessoa não deve nem dormir com a barriga cheia, o estômago cheio, e nem de estômago vazio, os dois prejudicam. Então uma refeição pesada e deitar para dormir em seguida é ruim. É ruim para o sono, é ruim para a digestão, aumenta o risco de refluxo gastroesofágico, que é o retorno do alimento, e para a qualidade de sono. Agora, a pessoa dormir com fome também é ruim.
porque daí esse é um estímulo para o cérebro, aí ele não consegue dormir. Então o ideal, o jantar, a refeição mais pesada é 2 horas antes de deitar, e se a pessoa está com fome, estômago vazio, um lanchinho leve para não dormir com fome. Quem ronca e tem apneia e tem uma tendência para roncar, deve evitar dormir de barriga para cima, porque piora, né? Outra coisa que piora é uma posição no pescoço que deixa o pescoço muito flexionado. Então, quem respira mal durante o sono, o ideal é uma sustentação do pescoço para abrir aqui o espaço para o ar passar. Acho que barriga para baixo, né, decúbito ventral, que as pessoas gostam, existe uma questão ortopédica que é ruim. Faz mal para a articulação cervical, tem que ser evitado. Então, o mais saudável acaba sendo a posição de lado mesmo. Nem todos os médicos têm o treinamento em medicina do sono. Então, se o indivíduo tem queixa, né, então é a pessoa que acorda cansada, acorda sem disposição para o dia, acorda muitas vezes durante a noite, que ela procure um especialista em sono. A respiração nasal é fundamental durante o sono. Então, tem pessoas que respiram com a boca aberta, né, baba durante o travesseiro. Digo, respirar com a boca aberta durante o sono não é normal. É que os problemas nasais também são sub-reconhecidos. A pessoa que não respira bem pelo nariz, às vezes vem da infância, ela nunca respirou bem pelo nariz. As medicações para dormir, usadas de forma inadequada, sem fazer o tratamento certo, inevitavelmente vão levar à tolerância, ou seja, a pessoa com a mesma dosagem, a mesma dose não tem o efeito, então é aquela pessoa que aumenta o número de comprimidos ou as gotas para conseguir dormir. Muito obrigado, doutora. Valeu pela sua participação. Tá bem. E vocês aí de casa, o que acharam do nosso programa? Se gostaram, vão lá no YouTube, ele já está lá no nosso canal, compartilhe com seus amigos. E apesar de ser o último programa dessa primeira temporada, eu continuo esperando o seu e-mail no belavida@tvmundomaior.com.br. Um abraço e até a próxima! Confira agora uma dica literária da parceria Grupo Agape Teatro e a editora LEPM. Quando eu comecei a escrever regularmente, eu me dei conta de uma coisa importante. O que eu sei mais contar? As histórias que moveram a minha vida, os momentos que marcaram e que aquelas coisas que a gente faz e pensa, bom, se eu morresse agora, eu já teria me justificado. E eu me dei conta contando histórias que eu podia fazer uma contribuição, que é resgatar um pouco da humanidade da medicina tradicional. Porque há claramente uma perda da conexão com a medicina verdadeira, assim, a medicina da parceria, da solidariedade. Era a essência do cuidado da pessoa, não da doença. E aí, curiosamente, na medida em que nós fomos nos habilitando a cuidar melhor das doenças, nós fomos esquecendo das pessoas. Então, poder contar histórias que trouxessem esse ar de humanização me pareceu uma coisa sedutora. Só que isso tem que ser transformado num instrumento de ensino, num instrumento pedagógico de como fazer medicina com uma visão humanitária. Uma coisa é você aprender a fazer diagnóstico e a prescrever tratamentos adequados. A outra coisa é cuidar do portador da doença, como um indivíduo que tem necessidades próprias, peculiares, às vezes caóticas, às vezes divertidas, às vezes trágicas, às vezes cômicas, mas elas são sempre pungentes, elas são sempre exclusivas e elas são sempre comovedoras quando a gente tem tempo e vontade de olhar para dentro da pessoa. É possível fazer medicina moderna, medicina de alta complexidade, com humanismo. Tem várias histórias da minha vivência como professor universitário e a interação com alunos, que eu acho uma coisa absolutamente sedutora, né? Se colocar na cabeça de quem está começando a vida. E eu tenho uma crônica que eu gosto muito, é uma das crônicas das minhas preferidas, em que eu discuto isso, né? Quando você tem 20 anos, você só não tem direito a uma coisa, a depressão.
porque essa idade você pode fazer tudo acontecer. Algumas vezes eu ganhei histórias de presente. Por exemplo, eu assisti uma conferência e saí de lá assim impactado com o quanto a pessoa que tinha feito a conferência era uma pessoa rica de coisas para ensinar. Aí fui para Buenos Aires na mesma noite e encontrei um motorista de táxi com quem eu aprendi coisas maravilhosas, a mostrar que a sabedoria está em qualquer lugar, né? E que a gente muitas vezes procura só na cabeça e muitas vezes ela está só no coração. O que eu aprendi com aquele homem, com uma boina campeira, uma cara simples, né? Porque eu fiz um comentário maldoso quando nós chegamos, ele estava descrevendo, na impressão dele, que os homens são seres bioenergéticos. Comem, armazenam energia, trabalham, gastam, comem de novo, e aí nós chegamos no pedágio, a caminho da cidade. Aquela quantidade de carros, ele disse, nós somos como eles, os carros, né? Só que com inteligência. E aí eu maldosamente disse, alguns nem tanto. E aí ele me disse, e o senhor é um homem culto e educado. Eu disse, por quê? Da onde é a conclusão? Eu disse, porque só as pessoas educadas conseguem separar a agressividade da crueldade. E só o educado consegue ser cruel. O tosco pode ser agressivo, pode ser violento, mas ele não consegue ser cruel. A crueldade tem um requinte que só o intelectualizado consegue expressar. E aí me lembrei de uma frase que eu adoro, do Oscar Wilde, que diz que as pessoas educadas nunca magoam as outras pessoas sem querer. A crônica que eu adoro, é a primeira crônica desse livro, que se chama O que a Vida Espera da Gente, que é a história daquela médica que, desesperada porque numa UTI com uma criança que ela adorava, a criança colocada num aparelho de ventilação inadequado, trancou a válvula, quase morreu 2 vezes e tal, e o aparelho moderníssimo estava preso na alfândega. Aí ela pegou um colchonete, botou do lado da cama, né, e mandou avisar o diretor que enquanto o aparelho não chegasse, ela ia dormir ali, né, que ela não ia perder a Jéssica por causa de uma válvula. Né. E fiquei imaginando também o desespero do diretor, sabendo que tinha uma louca deitada no chão, né? Imagina, pensa no diretor. Imagina aí, se todos que eu já 4 dias depois, chegou. Conseguia. Quando eu contei essa história no dia que essa menininha fez 10 anos de um transplante. E eu terminei a história dizendo que a atitude dela, cuidando dentro do sistema de saúde pública brasileiro, podia ser comparada ao gesto do passarinho levando uma gota d'água no bico para apagar um incêndio na floresta, né? Mas que se não fosse aquele gesto, nós não teríamos nada para comemorar 10 anos depois, né? E eu termino com uma frase que eu gosto muito, que é assim, talvez no pico da coragem caiba mais água do que sempre pretenderam que acreditassem, né? E isso fazia sentido usando uma frase do Guimarães Rosa, que eu acho maravilhosa, que é assim, ó, a vida é assim, ela aperta, depois afrouxa. Ela aquece, depois esfria. Ela sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. SB Contabilidade,
profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanche 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta com o nosso segundo bloco e assista agora ao quadro Trabalho de Mesa, uma parceria do Grupo Agapit Teatro e a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso programa semanal sobre teatro. Bom, eu sou Bárbara Figueira. Eu não. Meu nome é Alice de Holanda e a gente tá dando continuidade ao vídeo da semana passada. Podem estar achando o quê? Que eu sou uma travesti. E sou. Brincadeira, Alice. Semana passada a gente fez um vídeo sobre a Antígona. E nesse vídeo a gente analisava pontos específicos do enredo. No vídeo de hoje a gente vai se ater mais a questões sobre os conceitos que estão por trás dessa história. E para isso, nós temos um convidado de honra que é o nosso querido... Qual é seu nome? É Alice de Holanda. Ô, Leonardo! Bom, tô muito feliz de estar aqui. Eu já participei de uma edição do Trabalho de Mesa. É estilinho. Não precisa ser salame, não, tá? Vou botar um pouquinho mais de uísque e um pouquinho mais de azeite. Porque tu aumentou mesmo um pouquinho de tomate e queijo, né? Mas a gente estava cozinhando e hoje eu espero, enfim, não cozinhar vocês tanto. Antes de falar propriamente, assim, da obra, falar um pouquinho da Grécia, né? Que tá aí passando por um sufoco. Tamo junto, Grécia. Eu tô quebrado que nem vocês. Para que a gente possa compreender um pouco de qualquer obra trágica, principalmente, no caso, a obra Antígona, é importante que a gente entenda um pouco desse panorama. É importante que a gente saiba que nós estamos falando de um período onde a civilização tinha uma compreensão de mundo diferenciada, né? A visão de mundo era antropocêntrica. O homem no centro de todas as coisas, né? Perfeito, exatamente. A investigação sobre o humano e tudo que decorre disso era o que estava em voga naquele momento. Outro aspecto que também é muito importante é que nós tínhamos uma cultura religiosa politeísta. Não somente um único Deus que rege as condutas de comportamento, etc, uma verdade canônica. Quando a gente está falando sobre mitologia grega, e especialmente sobre essa relação deles com a religiosidade, a gente não pode partir de um entendimento de Deus no nível do cristianismo. A figura central de um Deus masculino que é bom, que é justo, que é o centro de todas as coisas boas, exato, em contraponto a é você, Satanás, né? O diabo, que é o ruim, etc. Não. Para os gregos, essa noção de divindade, ela vai para além dessa dicotomia bem e mal. Então, os deuses gregos, eles amam, eles se vingam, eles traem. Ou seja, eles vão acabar reproduzindo comportamentos que vão servir de exemplo para a humanidade. E a gente está falando de uma visão bastante distinta dessa cultura que até hoje é vigente, bate na mesa. Por favor, não joguem pedra na gente quando a gente fala mitologia cristã. Tá, gente? Porque assim, tem gente que não acredita. Sabia? Tô chocada. E daí a gente precisa falar sobre o século de Péricles. Quem foi Péricles? Péricles foi um estadista. Ele foi tão marcante na Grécia que surgiu essa expressão século de Péricles, apesar da gente não estar falando de um tempo cronológico de 100 anos, né? De uma época de 36 anos. Mais importante a gente dizer que seria o apogeu, assim, da civilização grega. O auge do governo democrático. Exatamente. Eles têm uma imagem pra você colocar depois aqui editada. Uma imagem do Aristóteles roçando. Polis 10.
Legados do século de Péricles, apenas tragédia, as artes dos ofícios de uma maneira geral, a filosofia sofística e a filosofia aristotélica só. A polis grega, ela vai além dessa questão do Estado, né? Ela representa toda a simbologia da construção do pensamento democrático. O que é muito importante dizer que essa dita democracia não é a democracia como conhecemos hoje. Nem todo mundo tinha direito à voz, por exemplo. Tu é homem? Sim. Provém a casa? Sim. Cidadão livre. Então existiam vários preceitos para que você estivesse enquadrado como um cidadão livre e assim teria direito à voz e voto, né, nessa democracia. No caso, a mulher, ela realmente não fazia parte, ela não figurava. Desse escopo social. Assim. Só que você vê que a tragédia é um legado tão poderoso que os eventos, quando nós tínhamos as apresentações, a gente tinha a presença de todo e qualquer cidadão. Podiam entrar mulheres, cachorros, escravos. Exatamente, porque aí você consegue fazer uma análise da importância do teatro em si servindo a polis. Os concursos trágicos, eles têm origem nas dionisíacas, que de início eram celebrações rituais para Deus Dionísio, que aconteciam de forma espontânea e que depois foram institucionalizados pelo Estado no formato dos concursos trágicos. Ou seja, 3 dias de tragédia e 1 dia de comédia. Aí você pensa, né? 3 dias tratando sobre um mundo ideal, né? A grandeza de espírito, a nobreza da alma. E aí vem no 4º dia a comédia para destruir e acabar com esse mundo idealizado, porque esse é o poder típico desse gênero. E associado à questão da inteligência, né? Porque você só ri daquilo que você entende. A não ser que você finge assim. Exato, para não pagar de que não entendeu. Ó, tá vendo que ela entendeu só agora. Bom, é muito importante a gente pensar a tragédia não só enquanto gênero dramático, enquanto gênero literário e teatral, mas pensar a tragédia como uma instituição social. E isso por 4 motivos. Primeiro, ela acontece durante as festas cívicas de Atenas, né? E aí por isso tem aquela questão das mulheres poderem ir, os escravos e etc. Segundo ponto, a gente tem uma divisão simbólica e física no palco que é muito forte. Primeiro a gente tem o palco, onde tem atores profissionais que representam os heróis, as heroínas, os deuses, as deusas, ou seja, os valores aristocráticos como a beleza, os laços de sangue de uma maneira geral. E ainda lembrando que o herói trágico não é um modelo que deve ser seguido, na verdade ele é exposto, mas é pra te ensinar o que não deve ser feito. E você vai tirar essa parte, significa isso. Por favor. Senão não assina o direito de imagem. Se no palco nós temos atores profissionais que representam os deuses, os heróis, esses valores aristocráticos de uma maneira geral, de outro a gente tem o coro. E o coro ele é composto por cidadãos. Exatamente. Isso é muito forte. Por quê? Porque o coro ele é responsável pela mediação entre a ação que acontece no palco e o público. Poxa, e olha só que sacada, né? Assim, em termos de patriotismo e de valores éticos, eles... Colocar o cidadão em cena, Exato. Né? E aí você é partícipe. Pois é, você, olha, não é cidadão livre, mas é um jeito democrático de eu estar inserindo você. Terceiro ponto, as tragédias, de uma maneira geral, elas são escritas em trilogia. Na primeira parte, os deuses e as deusas, eles impõem que os crimes de sangue, eles precisam ser vingados. Porque na tragédia a gente sempre tem um crime de sangue inicial que precisa ser vingado por outro crime de sangue, que precisa ser vingado por outro crime de sangue, que precisa ser vingado por outro crime de sangue. Ou seja, não tem fim. Na segunda parte da tragédia, em geral, o pau quebra. E na terceira parte, esses mesmos deuses que lá no início falaram, vocês têm que se vingar. Eles meio que mudam de ideia e voltam e ficam mediando assim, será que nós vamos impor as nossas leis, as nossas regras aos homens? Ou a gente vai deixar que os mortais julguem os mortais? Por que isso é importante? Fazer com que os mortais possam ser julgados pelos mortais estabelece a criação das leis e dos tribunais. Que é muito importante para a questão da ordem e controle, né? Agora, isso é vendido de outra maneira, né? Eu vou vender o discurso do patriotismo, de uma questão ética, soberana e cívica, enquanto que, na verdade, o que está por trás é essa ordem, né? Que subjuga o controle, e é necessário, porque senão a anarquia se estabelece. O objetivo deles, de fato, era o quê? Alçar essa civilização, uma das maiores da humanidade. E conseguiram. Diferente de hoje, né, Grécia? Que se um cidadão grego, ele senta na plateia pra ver um herói representado indo pra guerra, é que pra quando a guerra aconteça, ele se sinta forte o suficiente, pertencente à cidade o suficiente pra poder defendê-la também. Mesmo você não sendo um cidadão livre. Coisa boa. E aí o quarto ponto sobre a tragédia, que é o mais essencial de todos. A tragédia, ela é uma reflexão que a cidade gera sobre o nascimento da democracia. É. Ponto. Olha só, toda a serventia que tinha a tragédia, né? Que
rola? A comédia, ela surge, na verdade, para subverter a ordem. E ela tem essa autorização, ou seja, ela não é guiada pelos preceitos da ética e da moral. Isso dá uma liberdade tamanha. Você tinha uma liberdade, inclusive, de satirizar os cidadãos livres, os governantes e até os seus próprios deuses. Always look on the light side of life. Que é o velho passar a mão na bunda do guarda, né? Exatamente. Lidar com autoridade. Enquanto é brincadeira, tá tudo bem. É muito doido, porque isso se tornou assim, um conceito canônico. Imperou durante séculos. Não, e que até hoje a gente também tem, né? Essa questão da comédia como um gênero desvalorizado, assim. Como se fazer rir fosse fácil. Na verdade, quando chega ali no Renascimento, você começa a ter autores que conseguem relegar a criação cômica a outros lugares. E aí você começa a entender que não é porque eu tô falando do baixo material que esse menor é só uma localização, ele não é pior. Tem uma perspectiva de que atores de tragédia, atores serião, são mais, sabe? Como se fossem mais bem instrumentalizados. Atores de comédia. Caguei pra essa galera. Não, falando sério. E eu acredito que é um ranço desses conceitos canônicos lá de Aristóteles. Bendito Oxiurus, velho. Bota a imagem. Quando a comédia surge, a comédia antiga lá na Grécia, ela tinha essa autorização e era voltada muito para uma crítica, uma sátira política. Tanto que ela acontecia ao final, né? Não tem Exato. Aí você tinha 3 dias criando um mundo ideal para ver a comédia arrasar com isso tudo que foi construído. E não era premiada, né? Era concurso trágico, porque entre as 3 tragédias, você teria um vencedor. E a comédia não, né? Ela vinha meio pra poder aliviar toda essa tensão que acontecia nos dias anteriores. Eles até, os jurados cômicos, eles eram escolhidos na hora. Não é você, com carinha de engraçadinho. Exato, e que não tá no júri sério, né? Ei, Cláudia Leite, senta aqui. Exato, senta aqui, Cláudia Leite, galinha Sérgio pintadinha. Malandro. Todo mundo, essa galera. Antígona significa o fim ou a falta de descendentes. Antes seria contra ou a falta de, e gone seria a descendência. Então a Antígona, ela simboliza o fim de uma estirpe, né? A rapa do tacho dos filhos do Édipo. Coitada mesmo, né? Porque que legado, né? Matou o pai, comeu a mãe, deu ruim, né? Ou seja, essa linhagem amaldiçoada que vem do Labidaco, passa pelo Laio, depois passa pelo Édipo e chega na Antígona, ele levanta várias questões pra gente. Uma delas é uma rixa entre as linhagens. Porque se por um lado os Labidácidas, eles são amaldiçoados e tem todas essas tretas, eles também são uma linhagem muito querida, porque eles são uma linhagem de reis. Quase que uma rixa entre a linhagem da Antígona e a linhagem do Creonte. Porque se a da Antígona, por um lado, é de reis e rainhas legitimados, a do Creonte é de conselheiros reais e de homens, como a gente fala, guerreiros. E uma coisa assim, que na peça fica nas entrelinhas, dá a entender uma hora ou outra, mas que não fica muito firme é a possibilidade da Antígona de exercer um direito político, por assim dizer, chamado epiclerado. Seria o direito da Antígona, enquanto descendente do rei, assumir o lugar de rainha regente, enquanto a mesma não gera um filho homem pra dar sucessão, né? Exatamente. É muito ousada, né, esse personagem, Nossa, assim. ela é eu fantástica. acho muito ousada. Me leva a questionar, assim, tantos aspectos. O lugar da mulher mesmo na civilização grega, né? Será que elas eram realmente incontentadas nesse lugar? Responde pra gente, tá? Mande a sua opinião. Clique aí, aperta o botão. Se esse discurso da mulher que tá incontentada com esse lugar, se ele não vem de uma civilização onde a mulher, nossa, contemporânea, não está satisfeita com esse legado do patriarcado. Vai ter feminismo, sim. E se reclamar, meu amor, vai ter feminazi. Quero ver feminista mulher bomba. Quero isso. Vou no xereca, pra tudo quanto é lado. Mas essa relação mesmo de ter uma figura no lugar da heroína, que era interpretada por um homem, né? Que até então a gente não tinha a figura da mulher. E o Creonte, ele pontua isso o tempo inteiro na peça. Por exemplo, o Aemon, que é o filho do Creonte, ele tá prometido à Antígona. E aí, quando o Aemon fica querendo interceder pela Antígona e tal, o Creonte sempre fala, você, se deixando levar por uma mulher. E aí, na peça, fica muito claro os dois posicionamentos da Antígona e da Ismene como contraponto. A Ismene, ela seria a típica mulher grega, submissa,
missa. Contentada com o seu lugar, porque até então parece que era isso mesmo, tava ali pra prover a família e tudo mais. Tá tudo de boa. O personagem Coro, inclusive, em determinado momento fala: de impetuoso pai, eis a impetuosa filha, incapaz de se curvar ante a desgraça. Então, de alguma maneira, a gente também pode colocar um outro aspecto aí. Antígona, ela é uma personagem feminina, mas quando se fala em relação à força, à impetuosidade, é sempre fazendo um paralelo com o pai, essa perspectiva masculinizada. Exatamente, mas ela acaba assumindo esse aspecto quando ela dá continuidade na herança e até essa possível relação incestuosa com o irmão. Polinices, que a gente tá de olho. Tá, Brasil. O que eu acho admirável é que a hamartia que ela comete, esse erro que o herói está fadado a cometer, ela é muito consciente. Na maioria das abordagens trágicas, o herói mal sabe que está fadado aquilo e irá cumprir esse destino, e ela não. E eu acho isso de uma coragem que só uma mulher. Em momento nenhum ela titubeia na história. Ela começa e do início ao fim ela fica: cara, o que é isso? Todos os meus já estão mortos, meu pai tá morto, minha mãe tá morta, o meu irmão tá morto, o que eu quero? E o que eu ela... quero uma bela morte. E o que ela tá reivindicando? Justamente essa questão do direito à memória. Qual que é a grande treta no fato do Creonte interditar o corpo do Polinices? A prática de se enterrar os seus mortos é um costume muito antigo na humanidade e também é muito carregado de simbologia. Claro, legitimiza, na verdade, a honraria daquela família, da memória ao corpo. E no caso do Polinices e no caso da Antígona, o buraco ainda mais embaixo. Por quê? Um guerreiro que foi morto na batalha, no auge da sua flor, da idade, da juventude, etc., ele tem o direito à imortalidade. Exatamente. Mas para que isso aconteça, o seu corpo ele tem que ser preservado através desse rito fúnebre, para que a sua imagem, a sua sombra, renasça no Hades e ela sim vai ser imortal. Exato. E o que o Creonte faz? Aí ele descansa em paz e por aí vai. E blá blá blá. E o que o Creonte faz? Na verdade, impede que qualquer cidadão possa intervir por meio do édito, né? O interdito do Creonte, ele age no nível de brutalidade física e de brutalidade simbólica. Quando o Creonte determina que o corpo do Polinices tem que ficar fora dos limites da cidade, ele não tá apenas dizendo que o corpo dele vai ser comido pelas aves, pelos cães e etc. Ele tá tirando do Polinices o direito de ser reconhecido como cidadão. Não, e ainda o quê? Queima de arquivo. É um nojo, né? Creonte... Ai, ai. O totalitarismo, de uma maneira geral, ele não é simplesmente um aparato político de violência de Estado que criminaliza qualquer ação que questione o seu poder soberano. A gente costuma dizer que o totalitarismo, ele age não só eliminando brutalmente aqueles que são contra o regime, ditadura militar, que a gente até hoje não sabe quantas pessoas foram mortas. Eu mesmo sou super contra o regime. Dá pra ver. Como na esfera da eliminação simbólica, do direito que aquela pessoa tenha um nome, tenha uma memória. Vladimir Safatli, ele costuma dizer que um Estado perde qualquer legitimidade quando ele mata pela segunda vez um cidadão que já foi morto fisicamente. Nossa, arrepiei. E é isso que acontece na Antígona, né? O Brecht diz que a Antígona, ela se converteu pra sempre na liberdade de se agir contra o Estado. Ele tá falando de mudar o determinismo, saca? E que a gente tem esse poder e que a obra de arte precisa fazer isso. E Sófocles era o cara, tá? Só a gente nem falou do Sófocles. Só pra finalizar, bom, pessoal, essa obra tá sendo estudada no PAS e eu não sei se o trabalho de mesa vai abordar as demais obras do PAS 2 e do PAS 3. Bom, podem me convidar se quiser. Se quiser. Esse é o segundo vídeo que o trabalho de mesa tá fazendo sobre a Antígona. E se você precisar, é só apertar o botão. Pessoal, curtam a nossa página, deixem comentários, compartilhem, etc. A gente fica muito feliz quando vocês escrevem. Vocês podem também se inscrever no canal. Olha só, lá no YouTube, né? Você vai lá e tal. Eu me inscrevi, tá? Já participei. Você pode ir lá comentar. Quem é meu aluno pode, sei lá, fazer propaganda. Comentar, assim, pra ver se eu apareço em outros vídeos. Né? Você vai ver que tem um bocado de vídeos sobre teatro, com assuntos diversos, né? Com apresentadores distintos, não tão legais como nós, mas a vida é difícil. Mas é bom, né, gente? Tá bom? Pessoal, até a próxima. Valeu! Até o nosso próximo trabalho de mesa.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanche 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta com o nosso terceiro bloco, e assista agora ao quadro Evolucine, mais uma parceria do Grupo Agape Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. O que é felicidade para você? Eu sou Chris Gardner. Eu conheci o meu pai quando eu tinha 28 anos de idade. Eu já tinha me decidido, ainda quando criança, que quando eu tivesse meus filhos, eles iriam saber quem o pai deles era. O versátil ator Will Smith foi indicado ao Oscar de melhor ator no filme A Procura da Felicidade. Seu último filme, 7 Vidas, também foi sucesso de bilheteria. O diretor Gabriele Muttino trabalhou nos 2 filmes com Will Smith. Já a atriz Thandie Newton faz parte do elenco do polêmico filme 2012. O quê? Ouviu o que eu disse? Eu vou desligar o telefone Linda, e vou embora. espera. Baseado em uma história real, o filme conta a história de Chris Gardner, que procurava fazer sempre o melhor para sua família. Homem de origem humilde, criativo, sonhador, com disciplina e autoconfiança, superação e bom humor, busca seu propósito, mostrando que sempre temos a possibilidade de escolher nossas respostas às circunstâncias da vida. Pois é, quando eu estava na Marinha, eu trabalhava para um médico que adorava jogar golfe horas e horas por dia. E eu cheguei até a fazer pequenas cirurgias quando estava no consultório. Então eu estou acostumado a ter trabalhos onde eu tenho que tomar decisões. Sr. Twistle, escuta, isso é muito importante. Me desculpe, isso é impossível. Eu consigo. Não consegue não, ninguém consegue. Não, eu garanto que eu posso conseguir. Não dá. Deixa eu ver. Me dá aqui. Eu tô falando, ninguém consegue, não dá. Desiste. É melhor desistir. Quantas vezes nos deparamos com situações que parecem não ter saída e nos vemos desamparados e sem nenhuma solução iminente? A questão é tentar ou parar? No filme, sua coerência e integridade levam Chris Gardner a uma profunda realização, dando à felicidade um sentido maior do que aquela ideia geral de que felicidade se trata de prazer a curto prazo. Eu queria chegar com uma história que demonstrasse as qualidades que eu tenho e que todos vocês admiram, tipo seriedade ou dedicação ou trabalho em equipe, mas eu não consegui bolar nada. Então a verdade é que eu fui preso por não pagar multas de trânsito. Multas? Eu vim correndo lá da delegacia até aqui. É verdade.
Se as pessoas dizem que você não pode, não é capaz ou não merece, não acredite. Corra atrás dos seus sonhos, mostre que você é capaz. O Evolucine termina aqui. E lembre-se de mandar o seu comentário pra gente. evolucine@tvmundomaior.com.br. Até a semana que vem. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Assista agora a um curta-metragem da parceria Grupo Agape Teatro e Associação Cultural Quinofórum de São Paulo. Hey, David! Feeling a little cold there? Did Michelangelo run out of supplies? It's so small, and I'm a baby! Oh, hello there. Name of the Father, the Son, and the Holy Jesus! Finally. Encerramos assim o programa de hoje. Lembrando que este programa é para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes da essência turística de Tupã. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 14 anos em atividade na TV Tupense. Esperamos você no próximo programa. Até lá!
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanche 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Yeah!